Olá, meu nome é Breno e na aula de hoje vamos aprender um pouquinho sobre o argc e argv, né? Então vamos começar nossa aula fazendo o seguinte, vamos abrir o nosso gerenciador de pastas, que é o Nautilus, no Linux aí, tá ok? E aí vamos abrir também o terminal. Para abrir o terminal, lembre-se, aperte Ctrl Alt T, se você estiver usando o Ubuntu, né? Aí se você apertar Ctrl Shift mais, ele vai dar uma ampliação na tela, para a letra ficar um pouquinho maior, né? Fica mais fácil vocês verem aí. Bom, vamos lá. Vamos primeiro acessar a pasta desktop, né? Então CD desktop. Depois a gente vai criar a pasta da aula de hoje. Hoje é a quinta aula, então mkdir aula 5. Na sequência, vamos acessar a pasta aula 5, CD aula 5, e a gente pode ver que se eu der um ls não vai aparecer nada porque não tem nada dentro dessa pasta, né? Então vamos copiar a aula passada para essa aula aqui. Então como é que faz para copiar? cp ponto para voltar uma pasta anterior, e a pasta anterior eu tenho que entrar agora na aula 4 e copiar o seno.c. E vamos chamar esse programa agora de argcv.c, tá ok? Lembre-se, nunca use espaço em branco para nomear esses arquivos, tá ok? Então, olha lá. Né? Por que nunca use espaço em branco para nomear esses arquivos? Vou mostrar por quê para vocês. Se eu apertar aqui, ó, F2 para renomear ele, vamos renomear ele com espaço. Então agora existe um espaço aqui nesse arquivo. Vou dar um ls e você vai ver que existe um espaço. Se eu quiser abrir esse arquivo, eu vou ter que fazer a seguinte forma, né? Eu vou ter que colocar uma barra invertida para mostrar que isso aqui é um espaço. Então isso aqui confunde muito o computador, né? Se eu não colocar essa barra invertida, ele não sabe que é um espaço. Olha lá, ó. Então ele abriu o arquivo, mas se eu tirar essa barra invertida, é como se ele tentasse abrir dois arquivos. E é um arquivo novo que ele não sabe quem é o arg, e não sabe nem quem é o cv.c, né? Então é sempre interessante a gente nunca usar espaço, tá legal? Então vamos renomear aqui, aperto F2 e volto a colocar o tracinho, tá legal? Então vamos lá. Vamos apagar primeiro o programa, né? A gente não vai usar nenhuma dessas coisas por enquanto, tá ok? E vamos lá. Hoje é dia 28 de abril e aqui a gente vai colocar o que esse programa faz, né? Esse programa aqui é para a gente entender como o funcionamento, né, de argc e argv. Tá legal? Como é que compila ele? Vai ser gcc argv argc v.c e tira o lm, porque a gente não vai usar a biblioteca matemática nesse momento. Então a gente pode até tirar o include math aqui, .h, né? E a execução vai ser isso daqui e mais qualquer coisa que você queira colocar aqui na frente, como por exemplo o nome Breno, 3.14, né? Vamos colocar coffee, que é café sempre bom, certo? E assim por diante. Então, na aula de hoje, o argc e argv vai ser justamente para a gente usar essas palavras que estão na frente da execução do programa, tá ok? Então, a função principal agora é uma função que ela recebe alguns parâmetros, ela não é mais uma função que não recebe nada. E quais parâmetros que ela vai receber? Ela vai receber o número inteiro, que a gente vai chamar de argc, e ela vai receber também um conjunto de caracteres, que a gente vai chamar de asterisco, asterisco, argv, tá? Mais para frente eu vou explicar o que significa esses dois asteriscos, mas por enquanto é assim que se escreve, tá ok? Bom, então como é que vai funcionar esse programa? Vamos declarar uma variável do tipo i, uma variável inteira i, né? E depois vamos criar o nosso for aqui, ó, for i igual a 0, ponto e vírgula, i menor do que argc, ponto e vírgula, i mais. A gente abre agora uma chave e fecha a chave aqui, né? Notem que eu não declarei aqui dentro do programa o argv, porque o argv já está declarado aqui na entrada da função main. Então não preciso declarar quem ele é, tá? Ele é uma variável do tipo inteira, tá? E aí a gente coloca aqui um printf e coloca da seguinte maneira:
abre aspas e fecha aspas e coloca argv na posição porcentagem D é igual a porcentagem S barra N, para pular uma linha toda vez que ele escrever, né? Então notem que agora a gente tem uma novidade aqui que é o porcentagem S. Então o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar o I, que é uma variável inteira que vai ser substituída aqui, tá? E vamos colocar o argv na posição I. Então argv é um vetor, né? E o I vai representar a posição desse vetor. Em cada posição desse vetor vai estar escrito uma dessas coisas aqui. Então, na posição 0 vai estar escrito A.out. Na posição 1 vai estar escrito Breno. Na posição 2 vai estar escrito 1. Na posição 3 vai estar escrito 3.14. Na posição 4 vai estar escrito COF. Então, lembre-se que na linguagem C, tudo começa do zero, né? Então, aqui o nosso vetor ele começa na posição 0 com isso daqui. A posição 1 vai pertencer ao nome Breno. A posição 2 ao número 1 e a posição 3 ao 3.14 e assim por diante. Tá ok? Então, notem que quantas entradas nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Então, o argc vai ser igual a 5. Tá ok? E depois o argv é o que contém todas essas informações. Então, se a gente quiser colocar aqui também, a gente podia colocar assim, ó, printf, entre aspas, a gente coloca argc é igual a porcentagem D. E vamos imprimir o argc para ele ver quanto ele vale. Então a gente sabe que tem que valer 5 nesse aspecto aqui, tá ok? E depois cada uma dessas coisas vai ser impressas pulando uma linha. Então vamos testar esse programa agora. Então lembrando, para salvar isso aí é ESC:2.wq, né? E a gente começa lá com gcc argc argv. Opa, acabei errando que faltou um ponto e vírgula, hein? Na linha 16 ali. Ele espera um ponto e vírgula, está faltando aqui, ó. Então vamos lá. Agora a gente compila, né? E a gente executa com, como é que era? Breno, 1, 3.14 e COF, né? E aí vamos ver a mágica acontecer agora. Então, argc é igual a 5. Eu esqueci de colocar um barra N para pular uma linha. O arg0 é o A.out, o argv1 é o Breno, o argv2 é o 1, o argv3 é o 3.14 e o argv4 é o COF. Então vamos voltar e vamos só arrumar o programa aqui. Vamos colocar um barra N. Então a gente coloca um barra N aqui, né? Compila novamente e executa. Agora sim, ó, argc é igual a 5, tem 5 entradas, né? 1, 2, 3, 4, 5 entradas. E cada uma dessas entradas está escrito aqui, né? O que a gente escreveu, certo? Por que isso aqui é interessante? Porque aqui a gente pode agora executar o nosso programa com os números. Vamos supor assim que você quer somar dois números, né? Você quer fazer a soma de dois números. Então vamos lá, dois números inteiros, por exemplo. Né? Então vamos escrever aqui int y, j e k. Dois números inteiros aqui, né? E a gente vai fazer o seguinte, ó, j é igual a argv na posição 1, né? Porque a posição 0 é o nome do programa que a gente vai executar. E k é igual a argv na posição 2, certo? E aí a gente pode escrever que i é igual a j mais k. Estou dando um exemplo muito simples aqui só para a gente entender como é que funciona, tá? É claro que a gente vai fazer coisas muito mais sofisticadas depois, né? Mas aqui é só um exemplo didático. Então vamos lá. Daí a gente faria um printf. Printf porcentagem D, né? Ou faremos assim, a soma de porcentagem D mais porcentagem D é igual a porcentagem D. Então a soma de J mais K é igual ao valor do I, tá ok? Então a soma de J mais K é igual ao valor do I. Só que, colocar um ponto e vírgula, né, que eu sempre esqueço, e colocar um barra N aqui para pular uma linha, né? Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado, né? Qual é o cuidado? O cuidado é o seguinte:
que o argv é uma string, né? Ele é como se fosse um conjunto de caracteres apenas, então ele não vai entender isso aqui como número. Então tem que converter isso aqui para um número. E a função que converte isso para um número é a função atoy, né? Ela vai pegar a string que tiver aqui e vai converter para o número que você colocar, né? Na forma do número inteiro, tá? Por isso que tem esse i aqui, tá? Ele vai pegar o argv e vai to para, né, um número inteiro, tá ok? Então aí faz essa conversão. Só que para a gente usar a função atoy está definida em uma outra biblioteca. Então a gente tem que incluir aqui mais uma biblioteca, que é a biblioteca stdlib.h, ok? Então o que esse programa vai fazer? Ele vai pegar o valor do argv1, o valor do argv2, somar esses dois valores e dar o resultado aqui, ó. Tá? Então vamos compilar e executar esse programa. Então vamos compilar ele. Opa, tem um errinho aí, né? Vamos ver qual que é o erro agora. Tá faltando um parênteses aqui, né? Tá faltando uma vírgula antes do J. Então vamos lá. Tá faltando uma vírgula aqui, ó. Isso. Pronto. Então agora a gente compilou. Agora para executar é ./.alt, né? Vamos colocar os valores aqui. 31 e o valor 2. Então a soma tem que dar 33, certo? Então, ó, são 3 entradas. O argv na posição 0 é o nome do programa. O argv1 é o 31, o argv2 é 2 e a soma de 31 mais 2 é 33, certo? Notem que se a gente não colocar a função atoy, olha só o que vai acontecer. Olha lá agora, ó. Opa, ele acabou interpretando e dando certo também, certo? Não, mas eu não compilei. Isso, agora tá compilado aqui. E ele fala, ó, warning, cuidado, né? Você não fez o casting, que significa converter isso aqui para o número inteiro, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Aí a soma de... Ele interpretou isso aqui como se fosse esses números, dá isso aqui. Então notem que dá errado, tá ok? Então é sempre importante a gente colocar o atoy aqui para fazer essa soma, tá ok? Bom, mas e se for um número real, né? Ao invés de ser um número inteiro? Por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, um double, vamos colocar na linha de baixo, um double x, né? Aí a gente poderia fazer x é igual a argv na posição 3, né? E aí a gente vai fazer agora uma conversão para o número inteiro, para o número real. Então é o atof, tá? Que ele vai converter para um float. E aí a gente agora faz aqui um printf, certo? Duas aspas. E a gente coloca assim, 2 vezes x, né? 2 vezes porcentagem e é igual a porcentagem e. Nesse caso nós colocamos, faltou o barra n, sempre esqueço do barra n. X, vírgula, 2 vezes x, tá ok? Então aqui nesse primeiro ele vai atribuir o valor de x para o porcentagem e depois ele vai atribuir o valor do x para 2x para o porcentagem e, né? Que é 2 vezes o x, vai dar igual a isso daqui, tá ok? E terminamos aqui com um ponto e vírgula, né? Então vamos colocar um número agora, um número com vírgula ali, um número, né, do tipo double. Então vamos primeiro compilar, depois da nossa execução a gente vai colocar agora 3.14, né? E a gente nota aqui que vai dar 2 vezes 3.14 é 6,28, tá ok? Então é assim que a gente trabalha para que os números aqui possam ser usados, as entradas possam ser usadas como números, tá? Agora, onde que a gente pode usar isso? A gente pode usar isso no programa da aula passada, né? Então, como é que a gente faz para usar isso aqui igual no programa da aula passada? A gente faz da seguinte forma. Vamos copiar o programa da aula passada para essa pasta aqui. Então, cp. Vou dar um clear aqui primeiro. cp. Barra, né, aula 4,
seno.c, certo? E vou copiar para esse local aqui com o mesmo nome. Então, basta eu colocar um ponto final. Ponto final significa copie desse endereço para onde eu estou agora, que é a aula 5, tudo com o mesmo nome. Olha lá, aí aparece aqui o seno.c, né? Então, vamos lá. Então, vamos abrir o seno.c e vamos aqui colocar que agora ele foi atualizado, né? Se você quiser, você pode até comentar qual foi a atualização, tá? Mas vamos lá. Então, aqui a gente vai colocar agora a biblioteca include stdlib.h, né? Vamos colocar aqui o argc, vírgula, o char.argv, né? E vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente pode fazer assim agora, ó. Podemos colocar quantos pontos a gente quer gerar dessa função. Então a gente pode fazer assim, ó. Argv, n, né? Agora em vez de ser igual a 100, a gente faz assim, ó. Quer ver? Desculpa. A gente faz assim, ó. É igual, né? A toy, porque tem que ser um número inteiro. Argv na posição, vamos colocar posição 3, tá? E a gente vai poder colocar o x0, né, na posição 1. Só que ele pode ser um número agora do tipo real. Atof, né, argv na posição 1. Na posição 2, eu vou colocar, por exemplo, aqui eu posso colocar assim, ó, o x inicial. E aqui eu posso colocar o x final, igual a tof, argv na posição 2, né? E aí o que a gente faz aqui, ó? Ao invés de escrever 2π aqui, a gente escreve x final. E aqui a gente escreve o x inicial. E aqui vai ser o x inicial, né? Então, e claro, na impressão aqui tem que ser também o x inicial. E temos que declarar o x inicial e o x final, né? Então, como é que vai funcionar esse programa? Ele vai chegar aqui, vai atribuir o argv na posição 3 para o n, né? Para ficar mais arrumadinho, vamos colocar isso aqui no final, né? Porque daí fica na sequência. Então, ele vai pegar o argv1 e vai atribuir para o x1, para o xi, que é o x inicial. E ele depois vai atribuir o valor 2 para o x final, certo? E vai atribuir depois quantos pontos vai ter esse gráfico, né? E aí a gente vai começar aqui, ó, com o valor do x inicial, é o seno do x inicial, e a gente imprime esse valor e o y, né? Depois o valor do x inicial vai ser modificado, né? Ele vai ser somado com o valor do x final dividido por n, tá ok? E ele vai fazer isso aqui n vezes, tá? Então agora como é que a gente vai executar esse programa? Vai executar esse programa da seguinte maneira. Então a gente dá um ESC wq, gcc, né? seno.c menos ln. Compilamos. Então está aqui o nosso programa, né? Ponto barra ponto alt, e agora a gente tem que colocar 0, duas vezes, né? Ou 2π, vamos colocar direto aqui 6.28, certo? Dividido em 100 partes. Ali lembra que ele vai imprimir tudo na tela? Não, certo? Mas eu quero que ele imprima em um arquivo. Como é que eu faço para ele imprimir um arquivo? Eu coloco esse direcionador e coloco aqui seno.dat. Aí ele cria o arquivo seno.dat, tá? E vamos agora fazer o nosso gráfico, né? Então, nosso gráfico aqui, a gente entra no GnuPlot, certo? Ou, se não quiser entrar no GnuPlot, dá para fazer direto aqui dessa maneira. Menos P, né, de persiste, menos E, aí você escreve aqui entre aspas, plot. Eu acho que é assim, viu, gente? Eu vou tentar aqui agora uma coisa nova, né? E lembre-se que eu não faço nenhuma edição desses vídeos, então, assim, se der errado, a gente vai buscar qual é a solução. Então, vamos lá. Agora eu abro um apóstrofe e escrevo seno.dat. Eu não posso escrever agora aspas, senão ele vai fechar essa aspa aqui. Então eu escrevo apóstrofe, né? E fecho o apóstrofe e coloco aqui, usando a coluna 1 e a coluna 2, certo?
Lembre-se que a gente gosta de fazer com bolinha fechada, então PT7, né? E o título, também entre apóstrofes, né? É a função seno, tá ok? Fecha aqui e aí ele faz o gráfico, ó, deu certo. Tá ok? Tá aqui o nosso gráfico. Tá legal? Bom, só que agora a gente pode fazer diferente, né? A gente pode começar em, vamos lá, 3.14 dividido por 2 dá quanto? Vamos pegar a calculadora aqui. 3.14 dividido por 2 dá 1.57. Então vamos começar agora de 1.57, né? Vamos até 6.28, tá? Então o nosso gráfico agora vai começar daqui e vai terminar aqui, né? Dividido em 100 partes também. E vamos ver como é que vai dar. Então aqui no plot assim, tá aí ó, nosso gráfico, ó. Né? Ele foi de 1.57, então ele começa bem no topo aqui, né? E ele foi até 6. Opa! Tem um erro aqui no nosso programa, né? Ele não foi até 6.28 não. Ele foi um pouquinho a mais do que 6.28. Ele foi 6.28 mais 1.57. Tá ok? Depois eu peço para vocês descobrirem onde está o erro do programa, né? O erro do programa vai estar aqui, ó. Quer ver? Ó, vou dar uma dica para vocês, mas depois vocês veem. Que a gente esqueceu de fazer o ΔX, né? Na verdade aqui deveria ser ΔX. Tá ok? Para ir até o final ali. Deveria descontar, né? Teria que ser assim, ó. Menos XI. Né? Aí dá certo. Quer ver? Vamos ver? Então vamos compilar primeiro, né? Claro, vamos compilar o programa. Compilamos. Vou apertando setinha para cima. Aqui. E agora a gente faz o gráfico. Aí, ó. Aí sim. Agora deu certo. Né? Aí, opa, deu certo nada. Ele vai até 4.5. Tem alguma coisa errada aqui. Vixe Maria. Estou me enrolando aqui, pessoal. Mas depois vocês tentam descobrir aí como é que faz para onde que a gente está errando. Tá legal? Bom, mas o importante é isso, né? O importante é que agora a gente tem aqui um sisteminha. Vamos começar do zero de novo. Vamos até 6.28. Vamos fazer com 1000 pontos. Né? Então dou Enter aqui. Desculpa, tem que compilar. Primeiro compilar, porque a gente mudou o programa, né? E agora vamos executar. Agora vamos fazer o gráfico com 1000 pontos. Aí você vê que ele fica com bastante ponto. Se você apertar aqui, ó, o botão da direita, né, você consegue selecionar essa região. E você pode selecionar essa região que você vê que daí você vê os pontos, né? E os pontos vão ficando cada vez mais espaçados conforme você vai dando zoom. Tá ok? Ficou claro? Então, notem que essa forma aqui da gente utilizar o programa é mais fácil porque você só vai apertando setinha para cima e dando Enter, né? E você muda só um número ou outro. Não precisa ficar entrando toda vez que executa o programa com os mesmos números. Tá ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E na próxima aula a gente vai fazer uma coisa bem interessante que é um mapa logístico. Tá ok? Então, muito obrigado pela atenção e presença de todos vocês e até a próxima aula.